Será que ganhar dinheiro tem a ver com sorte? Só sorte? Bom, se a gente olhar para as pessoas mais ricas do mundo, você vai ver lá, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Warren Buffett, Bill Gates, um monte de gente, né? Aí você olha, Warren Buffett, ele ficou rico por causa de sorte? Eu acho que sim. Eu acho que ele ficou rico por causa de sorte. Aí você fala, como assim, Thiago? Ele mesmo disse. Porque uma grande parte do patrimônio dele veio do investimento dele. Veio de ele investir o patrimônio dele, né? Só que ele fez isso nos Estados Unidos. Se ele tivesse feito isso em outro país, talvez na Bolívia, né? Ou talvez no próprio Japão, que é um país desenvolvido, mas não teve um desenvolvimento de mercado, de capitais tão grande quanto os Estados Unidos. Ele não teria sido Warren Buffett. Então ele teve sorte. Agora, e o Bill Gates? Teve sorte? Ele estava no momento em que ele conseguiu pegar o boom dos computadores, onde ele estudava, e ele olhou para aquilo e conseguiu fazer tudo aquilo. Transformou-se depois na Microsoft. Mas e se ele tivesse nascido na África? Provavelmente ele não teria sido Bill Gates. Então, se você for olhar para todos, você vai ver que existe sorte. A sorte precisa acontecer. Todos tiveram sorte. Todos. Mas a sorte não garante nada. Ela te dá oportunidades. Então pensa assim, tem uma história religiosa que conta, eu já falei para vocês algumas vezes, né? A história do barquinho. Então a gente tem um cara se afogando na água, vê um barco e fala, meu amigo, você vai se afogar, sobe aqui. Ele fala, não vou, porque Deus vai me salvar. Aí vem outro barco, meu Deus, vem cá, cara, você vai morrer. Ele fala, não, Deus vai me salvar. Vem um terceiro barco, ele fala, cara, pelo amor de Deus, você vai morrer. Ele fala, não, Deus vai me salvar. E ele morre afogado. Aí no céu ele pergunta para Deus, inconformado, e diz, Deus, eu acreditei tanto em você e você me deixou morrer. E o que ele diz é, não, eu não te deixei morrer. Eu mandei 3 barcos para te salvar e você não fez nada. Eu fiz a minha parte, mas você não fez a sua. E a sorte funciona assim também. Mas então, se a sorte faz parte, o que é esse algo mais que Warren Buffett teve e que todas as pessoas tiveram, que fizeram elas conseguirem? Né? É simples. É uma coisa chamada de pensamento de segundo nível. Pensamento de segundo nível. Tá? Esse é o grande insight que eu quero passar na live de hoje. Pensamento de segundo nível. Tá? A primeira vez que eu me deparei com esse pensamento de segundo nível, é por isso que eu falei que eu queria tanto fazer uma live, um desafio aqui, foi agora, nessa viagem aos Estados Unidos. Tá? Eu iniciei há um tempo atrás um dos maiores projetos da minha vida, hoje com sócios, um time incrível, brilhante, e a gente lançou, dentro dos projetos, a gente lançou a Finclass. Tá? A Finclass, né, que é uma plataforma incrível, e a gente tem os nomes mais fodásticos dos investimentos do planeta ensinando. Olha que utópico isso. E eu fui lá para Los Angeles, como eu falei para vocês. Sentei na cadeira para gravar com o Howard Marks. Howard Marks disse assim, ó. Hello, Thiago. Ele falou assim, I'm Howard Marks. Ele falou, eu sou Howard Marks. Ele falou assim, I'm fifth... I manage... Ele falou assim, ó, eu sou Howard Marks. Eu gerencio 150 bilhões de dólares. Eu tenho mais de 52 anos de experiência no mercado financeiro. E essa é a minha Finclass. Eu falei, caralho. O Howard Marks, um dos maiores investidores do planeta, e me lança uma dessa, esse cara é muito sábio. E aí, o caminho foi rolando. A gente fez um cenário gigante, um negócio bizarro. Cara, em Los Angeles, assim, time bizarro, entendeu? Foi muito bacana. Gravações, câmeras de cinema, câmera tipo dos Transformers, assim, um negócio bizarro. E aí ele começou a dar aula dele. Tá. O Howard Marks, calma que isso que eu estou falando é para pegar o gancho do segundo grau de pensamento. Tá? E aí o Howard Marks falando. E aí o combinado era ele ficar lá 1 hora. Né? É o que ele tinha se prontificado, que é uma grande vitória já.
a compartilhar com a gente. Ele gostou da experiência, estava fluindo, ele ficou quase 5 horas. Quase 5 horas lá. Cara, ele não parava de falar, uma metralhadora. Tá. Eu nunca absorvi tanto princípio na minha vida, de um cara tão sábio. E um dos princípios que ele lançou foi esse. Investir no mercado financeiro só te trará sucesso se você conseguir atingir o segundo nível de pensamento. Eu falei, nossa, como assim segundo nível de pensamento? Ele falou, é óbvio. No mercado e na vida, tudo que é bom gera o mal, tudo que é mal gera o bom. Né? Por exemplo, pensa que no mercado financeiro as coisas começam a subir de preço. Começa a subir de preço, subir de preço, subir de preço. Tudo fica caro. Concorda? Só que o fato de tudo ter ficado caro faz com que as pessoas deixem de comprar. Logo, os preços começam a diminuir, até que ele fica barato. E se ele está barato, logo as pessoas começam a comprar, até que ele fica caro. Então, o barato gera o caro e o caro gera o barato. Certo? E aí eu estava contando para o Howard Marks que o momento da minha vida que eu mais ganhei dinheiro no mercado financeiro foi durante o Covid. Por quê? Eu falei assim, eu esperei 10 anos por esse momento, Howard. Eu falei, eu tenho muito menos tempo que você, mas eu esperei 10 anos por esse momento. Um momento em que a gente teria uma crise e eu tivesse capital para aproveitar. E no Covid, os preços caíram. A bolsa caiu lá de 120 mil pontos para 60 mil pontos. Só que o que o pensamento de primeiro nível diz? A bolsa estava caindo. Por quê? Porque o mercado estava com medo. E por que o mercado estava com medo? Porque estavam projetando anos muito perigosos pela frente. As empresas iam parar de ganhar dinheiro. As empresas teriam prejuízo. Né? As economias estavam fechadas, as pessoas estavam doentes. Estava tudo errado. Não é? O que o pensamento de primeiro nível diz? Simples. Eu preciso sair agora. Porque eu posso perder mais dinheiro, a economia está ruim, está tudo ruim, o preço caiu, eu preciso sair logo. Esse é o pensamento de primeiro nível. O que diz o pensamento de segundo nível? Já que está todo mundo achando que o preço está caindo sem parar, que a economia está se degradando, que as empresas vão começar a se ferrar e tudo vai começar a explodir, então será que já não está precificado tudo isso nesse preço? E esse preço na verdade pode representar uma oportunidade que está barato? E esse é o pensamento de segundo nível. Isso se aplica em ações. Agora, será que se aplica à vida de negócios? Bom, você olha para alguém com um carro que você admira. Me comenta aí qual que é o carro que você mais acha foda, utópico. O carro mais foda que você acredita. Escreve aí, qual que é o carro mais foda que você acha? Eu vou pegar aqui uma Lamborghini, vai. Imagina que você olha para uma Lamborghini. Você olha na rua da sua casa, vê uma Lamborghini aqui, ó, passando, e você fala, meu Deus, que bizarro isso daqui. Olha essa, meu Deus, que louco esse carro. Faz de 0 a 100 em 3 segundos. Cara, esse carro aqui tem um motor não sei como. Ele é tão incrível que ele é feito artesanalmente. Ele é artesanal. Então, é por isso que ele é tão caro. Nossa, imagina ter um carro desse. Você é louco, hein? Beleza. Quem pensa assim? A média. Não é? A média pensa assim. O primeiro nível de pensamento pensa assim. A maioria da população pensa assim. Aí eu te pergunto, a maioria da população vai ficar rica? Não vai. Então, se você quer, você precisa sair do primeiro grau de pensamento. O segundo grau de pensamento é você pensar o seguinte. Bom, se esse carro é incrível, e eu amo esse carro, eu gosto muito dele, eu acredito em tudo isso, ele foi feito de forma artesanal, então peraí, quem está dirigindo esse carro? E o que esse cara fez? O que esse cara fez para conseguir ter dinheiro suficiente para comprar esse carro? Como que esse cara pensa? O que ele faz? Qual é o comportamento dele? Por que ele comprou e eu não? E agora você começa a jogar um jogo de gente grande de verdade. Que é quando você começa a jogar esse tipo de jogo. O de segundo nível de pensamento. Então, vou contar uma história para vocês. Eu criei o canal do Primo por causa do segundo nível de pensamento. Que na época para mim era subconsciente. Não era consciente.
Então, eu assisti lá atrás uma palestra de um cara falando sobre como tudo ia ser tecnológico no futuro. A gente ia acompanhar os investimentos pelo relógio e tudo mais, né? E de fato aconteceu, né? Relógio, aplicativos, não era assim naquela época. Ele falou isso pra mim, eu guardei. E aí eu vendi o meu escritório de investimentos que eu tinha na época. Beleza. A K começou a me incentivar. Faz o canal. Beleza. Só que o que aconteceu? Tinha uma pessoa que produzia vídeos de finanças que era famosinha na época. Era um cara que ele não tinha 10 mil seguidores, mas na época era popstar. Tá? Como ele era popstar, todo mundo pagava um pau pra ele. Eu, inclusive, eu falava, nossa, esse cara é muito foda, olha isso. Ele abria conta, ele abria muita conta, um cara gente fina, amigo. Né? Mas todo mundo pagava um pau pra ele, eu também. O que o primeiro nível de pensamento dizia? O primeiro nível de pensamento era, nossa, olha que louco, esse cara consegue de casa fazer isso. Que maluco, esse cara é muito bom, mano, olha isso. Quanta gente assistindo. O que eu fiz? Eu fui pro segundo grau de pensamento. Se é tão foda o que ele tá fazendo, então peraí. Como que ele consegue fazer isso? Por quê? Qual que é o processo dele? Eu também quero. E aí eu fui pro segundo nível, comecei a fazer. Fui pra frente, deu certo. Então o segundo nível de pensamento sempre vai te ajudar. Você nunca pode ficar só no primeiro nível de pensamento. Eu vou fazer um jogo rápido com vocês aqui, tá? Quem viu já nos stories, não responde, tá bom? Vou fazer uma pergunta para vocês. O que você prefere? Você prefere, em termos de dinheiro, você prefere ter 1.000 ou 1 bilhão? Você prefere ter 1.000 ou 1 bilhão? Né? O que vai acontecer? A galera vai responder 1 bilhão. Né? Aí eu te pergunto, tá, mas e se você tivesse 1 bilhão na moeda corrente da Venezuela, que representa 330 dólares? Você preferiria então ter 1 bilhão ou ter os 1.000 dólares? Porra, você mudaria a sua resposta agora? Mudaria, né? Você falou, pera aí, não, então sim, mudaria. Eu prefiro ter esses 1.000 dólares aqui. Porque 1 bilhão na moeda corrente na Venezuela vai representar 330 dólares. Tá? Aí você fala, bom, então peraí, então já mudaria a minha resposta. E aí eu te pergunto agora. E se esses 1.000 dólares eles fossem ganhos de uma forma ilícita? Você mudaria agora a sua decisão e voltaria para 1 bilhão? Então veja como aquela resposta inicial sua, ela não é tão óbvia quanto parece. Porque você não pode ficar e se limitar no nível de primeiro grau de pensamento. Né? Você precisa sim pensar no segundo grau de pensamento, no terceiro grau de pensamento e assim por diante. Então, o segundo grau de pensamento, ele não é quem é mais inteligente. Né? Não é o mais inteligente que ganha, é o que é mais eficiente. Então pensa na NASA. Né? Na NASA, né, mas já que eles demoraram, cara, sei lá, gastaram bilhões de dólares, não sei quanto que foi lá na época, para desenvolver uma caneta que pudesse ser usada para escrever lá no espaço. E aí a Rússia pegou e falou, caraca, mas gastou tudo isso. Então peraí, então vamos levar um lápis. E levou um lápis e não gastou nada para desenvolver. Né? Então veja como o segundo grau de pensamento ele te faz ser mais eficiente, te faz ser mais assertivo. Ele já te leva para o próximo nível. Tá? Então a mensagem de hoje é, para você chegar no segundo grau de pensamento, é só isso que você precisa fazer. É pensar além do primeiro nível. Tem o pensamento que bate imediatamente. Qual é o próximo? Só isso. Qual é o próximo? Se todo mundo pensa assim, e esse é o primeiro grau de pensamento, e todas as pessoas, elas não vão enriquecer, a maioria delas não vão enriquecer, então peraí, eu não posso pensar igual, eu preciso pensar no segundo nível. Sempre eleve o segundo nível, em tudo. Na ação que você for escolher, né? No trabalho, no que vai além do óbvio,
nos negócios, em tudo. Sempre vá até o segundo grau de pensamento. E amanhã eu vou abrir a nossa live com uma história de segundo grau de pensamento que salvou uma guerra mundial. Salvou uma guerra mundial. Salvou uma guerra mundial. Bizarro. Sacrificou milhares de pessoas. Mas, e hoje, nos dias de hoje, nunca essa decisão teria sido tomada. Mas, cara, ganhou uma guerra. Então amanhã eu vou começar contando a história para vocês, tá? O que eu tenho para dizer é, a frase de hoje é uma frase simples, né?